Meus amados, como vocês estão, meus queridos? Então, aqui quem está é o João. Forte abraço a todos vocês. Olha só, mas está muito frio. Meus amados, está muito frio aqui, ó. As mãos ficam assim. Eu quero dizer para vocês, hoje é um novo sonho da nossa irmã em 936, o ano das mudanças. Olha só, será que é esse ano mesmo que a transformação acontece? As coisas começam a acontecer? Parece que por enquanto ainda está tranquilo, né, amado? Mas as coisas têm que acontecer, as calamidades têm que surgir, amado, antes do brotar do Senhor, né? E aos novos valores, vocês podem ir aos mistériodedeus.com. Lá vocês vão na história de amor de Jesus, tá? E aqui tem 12 anos, 12 anos que o Senhor está aqui compartilhando o coração dele conosco. Esse 936 vai estar logo aqui em cima, você pode dar um clique e ler aqui no português corrigido por mim, do Google Tradutor, e tem o inglês, e tem aqui o vídeo, seja o que você desenvolver, querer gostar de criar intimidade com o Senhor, só isso que importa. Obrigado mais um dia, sou grato em você em todas as coisas, Pai, você me abençoa e pensa em mim. Falar Deus, o Deus que nós temos, né? Ele nunca desiste de nós, a voz dele é muito, muito poderosa, né, mano? Muito, muito poderosa. Ela dá sempre glória ao Senhor, como nós sempre fazer no início, né? E ela fala que não tem acompanhado as notícias e nem me mantido informado sobre os assuntos mundiais. Também não sigo outros profetas e nem me sinto inspirada ao ler as mensagens. Quando certas coisas cruzam meu caminho, o Senhor me fala através do Espírito Santo. Fica em paz, Terim. Eu não sou quem envia pensamentos ansiosos. Nós sabemos aí que tem, né, muitos profetas que têm só mensagens ansiosas, né, mano? Então, muito cuidado então, tá, querido? O Senhor não está nessa ânsia, nesse medo, nessas coisas, não. Ele não está, tá, querido? Cuidado com o que você ouve, então. Ela tem o primeiro subsonho dela, o observatório do hospital. Ela disse que foi praticamente a visão. Ela estava muito, muito interessante, ela estava observando uns colegas dela nesse hospital. Sabe aqueles colegas que o cirurgião entra na sala e fica aquele grupo de estudantes em cima, assim, com vida, aquela coisa toda. Isso aqui é o que ela está querendo mostrar aqui. Por questão de tempo, eu estou passando mais rápido. E havia 4 corpos lá, e 4 corpos em cima lá da mesa para fazer a cirurgia. E ela e aqui está, ela viu que era o presidente dos Estados Unidos que estava fazendo, e o cirurgião-chefe que ia fazer as operações nos corpos, ele era o cirurgião-chefe, e é claro, houve muitas vaias, muitas pessoas, até mesmo os cristãos, alguns cristãos odeiam o Trump, né, odeiam, mas ele foi enviado do Senhor, e é o filho do Senhor, e isso faz com que ele se torne seu irmão automaticamente. O senhor já declarou isso, né? Mas se você é novo no canal, ele declarou isso em vários sonhos, em vários profetas que o Trump tem sido enviado por ele, que é o Davi dele. E ele fala aqui novamente também, no finalzinho aqui, ele descreve aqui essa parábola. E havia esse anjo do Senhor lá, esse anjo do Senhor que estava lá com eles, dentro, junto com o cirurgião, 4 cirurgião e um cirurgião-chefe, estava um inspetor. E esse inspetor era um anjo do Senhor, ele era um inspetor que estava lá com eles, e foi exatamente esse inspetor que tirou muitas pessoas que vaiaram lá porque viram que era o Trump e começaram a vaias, né, começaram a vaiar ele, e foi exatamente esse anjo do Senhor que expulsou essas pessoas lá do meio deles. Um observador falou: é uma estupidez fazer 4 cirurgias juntas, tanta coisa pode dar errado. Ele não é qualificado. Quer dizer, isso não é bom. Ele está falando do Trump, que há pessoas que têm muito ódio dele.
alguns simplesmente pelo jeito que ele era, o jeito assim dele falar. Mas o anjo do Senhor estava lá e ele tirou as pessoas da sala. Você vai ver aqui a parábola mais tarde, e as pessoas ainda falando muito mal aqui daquele que o Senhor tem enviado. E que falou, por que não podemos questionar nada? Foi um dos observadores reclamando. Ele não é um cirurgião. O inspetor falou que onde cada um dos corpos representa territórios, dois deles serão reformados e feitos novos. Os outros dois serão destruídos. Vocês só veem o que está na superfície, vocês não enxergam o plano maior aqui. A guerra é assim, a guerra é real, onde fala assim como a disseminação de doenças fatais. Interessante isso aqui, vai chegar, tá, mano? Doença fatal. Os anjos do Senhor estão lançando os alicerces para inaugurar o novo reino, o antigo caminho. O império do inimigo cairá, aqueles que partiram trairão más notícias a partir de uma plataforma de mentiras, pois não permaneceram com as testemunhas da verdade. Então, esse grupo de pessoas que sai, quando eu falei aqui, mas aqui no Ministério de Deus do Trump, parece que 50 pessoas saíram só por causa disso. Não queriam nem ouvir, 50 pessoas, nem ouviu a continuação do que ele falou. Quando eu falei que o senhor falou aqui que eu tinha excluído o Trump, que ele era um dos, acredito que foi uma desses sonhos, que ele era um dos Davis dele, o Davi dele, o enviado dele, o ungido dele. Saíram. Igual essas pessoas aqui também saíram. Então não tem nada a ver em coisa, a pessoa pensando em política, não política, né, mano? Mas se o Senhor, nosso Deus, tem enviado ele, será que nós realmente devemos questionar? É melhor dar ouvido aos mentirosos ou enxergar o que está bem diante dele. Então, isso aqui é o anjo falando essas coisas para ele, o anjo, o inspetor, né? Falando essas coisas, que tudo que está acontecendo hoje, que o Trump está fazendo, operando nos corpos, aquela coisa toda, tudo é pelo Senhor para preparar a vinda do Senhor, ele vai falar isso aqui. Continuando aqui, os três casacos. Então, olha que interessante isso aqui, mano. Eu queria falar isso aqui com vocês. O anjo terminando falando, essa guerra é sobre a queda dos impérios. Tem havido uma doença que tem se espalhado e essa é fatal. Um novo caminho está chegando uma coisa aí, vindo, tá, mano? E ela é fatal, coisa muito, muito feia, que vai fazer aquela doença que passou nada, tá, mano? Não vai fazer nada. Está chegando, tá, mano? Um novo caminho. Toda a parte de preparação do reino do Senhor para humilhar as pessoas, né? Isso aqui é um casaco, e cada casaco tinha o nome das irmãs dela, da Erin, da filha dela. Todos tinham nome nos casacos e casacos para estação diferente. E o da nossa irmã Erin, ela escolheu o casaco de inverno, assim como a filha dela. E o anjo falou: vocês começarão hoje. Eu acho que isso aqui a gente tira. Você vê que tem casaco de outono, tem casaco de inverno. Você vê aqui que indica que ah, ah, as ondas do brotar do Senhor nos filhos dele vai ser em ondas, como ele falou, né? O avivamento vai ser feito em ondas também. O levantar dos filhos de Deus vai ser em ondas. Nós estamos aqui no inverno nos Estados Unidos. Será que esse aqui tem algo a ver aqui? Vamos ver. O monograma é interessante. E o senhor começa a falar aqui, eu vou começar a falar o que o senhor fala. Assim diz o Senhor, eu estou aqui, eu estou com você. O primeiro sonho foi dado a você junto com a visão, quando seus olhos estavam bem abertos. Eu vou te dar a interpretação para que você entenda. O Senhor continua. Eu mesmo, diz o Senhor, te afastei das notícias e de outras profecias para que você confie no que eu estou lhe mostrando. Os alicerces estão sendo lançados para o meu retorno em meio à turbulência. Muita turbulência aqui nos Estados Unidos, você vê, né? Muita turbulência. O Trump agora que é a Groenlândia, muita turbulência está acontecendo, mas tudo isso é para, como o senhor falou, o alicerce para a volta dele. Os anjos, o exército de anjos, diz o Senhor, de Deus, liderado por Miguel,
está em guerra num reino que você não pode ver, mas sente os efeitos das batalhas invisíveis. Nesse momento, quando tiverem perguntas, ore e venham a mim. O Senhor continua, lembre-se sempre de que as trevas odeiam a luz. A verdade joga luz nas mentiras, mas as trevas preferem operar áreas escondidas ou ocultas das vistas. O Senhor continua, as nações estão se revoltando contra o líder usado por Deus. Aqui está novamente o Senhor confirmando que Trump foi enviado por ele. As nações estão se revoltando contra o líder usado por Deus para o cumprimento das palavras dos meus profetas. A profecia é como uma mulher em trabalho de parto, prestes a dar à luz para o cumprimento da promessa. As promessas não se atrasam, mas vêm no tempo determinado e não tardam. O Senhor continua, o inimigo usa distrações para afastar o observador da verdade. Muitas vezes o inimigo insere um pouco de verdade em meio às mentiras para legitimar a falsidade. Isso atrai a vítima e então, repetidamente, sem aviso prévio, ela cai na escuridão. O inimigo faz isso, mas em todos os campos ele faz isso. Na Bíblia, nas igrejas, para você ver que as igrejas estão todas dormindo, por quê, né? Ele contorce a verdade, ele usa essas coisas tudo, ele injeta essas coisas na verdade. E o cristão cai assim, como falar do Senhor aqui, cai sem saber, mano. Sim, isto é uma parábola, mas você não precisa ir às profundezas do oceano para encontrar exemplos. Em todo lugar que você for, o inimigo está lá para semear o mal. Eu ouvi isso aqui do Kevin ontem, muito interessante. Tudo que a gente vê e sente, amado, é falso. Interessantíssimo isso que falou, eu já sabia disso. O inimigo, até nos sonhos, quando você está nos sonhos, você pensa que você está fazendo as coisas, não é você, mano. Você sente alguma coisa, agora, por exemplo, você sente alguma coisa, não é você, mano. Isso são espíritos malignos que encostam na gente, fazem sentir essas coisas. Eu tenho passado por isso essa semana, numa angústia danada que eu devia ter feito um trabalho melhor para aposentar eu e minha esposa, e ganhando, com aquela angústia danada, mano, muito sério mesmo. Você começa a cantar, tal, vai melhorando, mas ele faz isso, ele deixa com você com grande, grande angústia, mas você acha, esse é o meu sentimento, e não é. É um espírito que encostou em você. Vocês que têm muitos sonhos, amado, não deixe os sonhos te causar medo e angústia, é o inimigo fazendo isso tudo. Mesmo quando você acha que é você, é ele, tá, Cris? O Senhor não faz essas coisas, amado. Então, ficamos atentos, então, para armas do inimigo. Como o Senhor falou aqui, ele está em todo o lugar para semear o mal. É interessante o que o Kevin falou, né? Tudo que a gente vê e sente hoje é falso. É falso. O inimigo criou tudo isso, né? Olha só, ele pôs o mundo inteiro para dormir. O mundo inteiro, mano. O Senhor continua, neste sonho, foram destacados os instrumentos necessários para realizar a operação em 4 corpos. A maioria dos observadores foi ensinado a odiar o cirurgião. Os corpos precisam de um médico. O cirurgião, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, não é o curador. Este é Deus. Deus determina o resultado da operação. Agora, sabendo muito pouco sobre o que você vê, dê-me a sua interpretação. Eu vou ler aqui mais rápido. E a irmã dá aqui que é a China que está causando muitos problemas com os quartéis, causando briga com todo mundo, principalmente aqui com os Estados Unidos. Né? Eles estão doidinhos para destruir os Estados Unidos. Doidinhos para destruir os Estados Unidos. Eles usam os quartéis em todo lugar. O dragão negro, vocês sabem quem é? O Obama, né? Tomou conta da Europa, então a China é o dragão vermelho, os dois trabalham em conjunto. A Irmandade Muçulmana, que você vê que aonde o dragão negro opera, né? Está em todo lugar do mundo. O Senhor continua, lembre-se de que eu vejo tudo isso. Impérios caem sobre a agitação. Este líder está trabalhando em várias operações porque age sobre a mão de Deus. Interessante isso aqui sobre a mão de Deus, né? No inglês está exatamente assim. Eu tentei entender realmente o que é isso. Será que a pessoa agindo na mão do falso Deus lá? Não entendi muito, não, para ser sincero, não entendi muito. No inglês está escrito exatamente assim, tá? Faz várias operações porque age sob a mão de Deus.
Então, vocês leem no seu tempo e tentam entender o que é. Há um exército cercando Israel e os Estados Unidos. O exército do céu estão lutando pelas áreas onde vivem os filhos de Deus, espalhados pelo mundo, né? O João aqui nos Estados Unidos. Alguns de vocês serão usados como martírios, outros como testemunhas, e muitos serão um exército. Tudo isso foi predito. Perinho, o senhor continua. As nações do norte e do sul poderiam unir forças para garantir força e segurança, mas o líder, o presidente dos Estados Unidos, é tão odiado pelo inimigo que aqueles que gostariam de estar ao seu lado o fazem com medo. Ela falou que é da Groenlândia, né? O Canadá, que logo tem sido sempre um amigo dos Estados Unidos, uma encrenca com os Estados Unidos agora, tá? Nosso Senhor fala que seja feita a vontade de Deus, querem assim na terra como no céu. Um dia o céu será visível na terra. E mesmo assim as pessoas rejeitarão a verdade viva. Inacreditável isso que o Senhor está falando aqui, não? As pessoas literalmente vão ver o céu aqui na terra através, talvez através dos remanescentes, ou até mesmo fisicamente, como eu tenho lido aqui no finalzinho, né? E muitos ainda vão rejeitar. O senhor continua, entenda isso. Você não sabe tudo o que acontece por trás de uma operação. O inimigo cria distrações quando a verdade expõe a corrupção. Há dois dragões trabalhando para roubar, furtar e destruir todos os recursos dos Estados Unidos. Os dois dragões sabem quem são, né? Eles têm recebido vozes poderosas para disseminar mentiras e ódio. A ascensão deles tem sido rápida. Não divirta eles. Os mesmos espíritos que atormentavam os reis da nação ainda estão aqui, apenas em uma época diferente. Os espíritos de Jezebel e Acabe e seus exércitos continuam a afligir os povos da terra. O Brandon teve uma visão que ele viu um espírito saindo de dentro do inferno e entrou no presidente da Rússia para fazer ele começar a fazer a Terceira Guerra Mundial. Eu esqueci o nome. Apollyon. Saiu, foi libertado, tiraram a corrente dele, foi direto, entrou no presidente da Rússia. É isso aqui que ele está falando aqui. Eles atormentam os reis de nações. Há um aumento do mal que as igrejas e os filhos de Deus têm vagarosamente aceitado. Esta é a razão pela qual muitas igrejas perderam o favor de Deus e os corações dos filhos têm começado a se esfriar. Novamente, isso aqui são umas igrejas, não são todas. Eu acredito que ele não está falando dos mistérios de Deus. Aliás, é isso que ele sempre fala, né, irmão? Esse canal, ele sempre falou, é um trigo maduro, as pessoas estão cheias de óleo. O óleo, ele já falou isso várias vezes, acredito que sim. Mas a grande maioria, ou as igrejas perderam o favor de Deus, e os corações dos filhos têm começado a se esfriar. O senhor Coutinho, lembre-se, o líder do norte tem formado alianças profanas. A parte do povo, isso aqui é o Canadá, não há necessidade de afirmar o poder. Em vez disso, ó, vou colocar aqui, em vez disso, ó, ele enfraqueceu ele mesmo, dando poder ao inimigo do seu inimigo. Ele estava o presidente do Canadá aqui, foi fazer acordos com a China, mano. Olha só, com a China, mano. Ele não sabe que está fazendo acordo com aquele que quer dominar. Aliás, a escritura fala isso, que a China vai invadir o Canadá. Ele não sabe disso, né, mano? É isso que o senhor está falando aqui, tá? E a irmã fala, Canadá, e o senhor falou sim, é muito pior do que você imagina. Há muito mais. O senhor continua. Eu te coloquei onde você está, porque a vida se tornaria mais difícil para você e as suas liberdades seriam gradualmente tiradas. A nossa irmã veio do Canadá, do outro lado dos Estados Unidos, não? Ela veio do Canadá, só tirar ela de lá, porque parece que os canadenses vão perder a liberdade. Parece não, é isso que ele está falando aqui, né? Ela falou também aqui, onde ela está agora, tem problemas. Ela falou, as pessoas que sobem de outros lugares da Califórnia para morar no Bend, onde ela mora, não dão valor àqueles que já moravam aqui no local, né? O senhor continua, vocês estão aqui porque eu tenho te chamado aqui. Você aqui, o Google Tradutor sempre põe no singular, né? Aliás, eu continuando aqui, vocês estão aqui porque eu tenho te chamado aqui, ela e o filho delas. Vocês ficarão maravilhosos com os meus panos, aqui está certo, no plural,
Eu chamo a minha noiva para lugares onde as pessoas não têm um Salvador. Há uma necessidade, e o Senhor fala, você já tem descoberto que a terra está espiritualmente árida. Muitas igrejas atendem a patronos ricos e a quem se apropria de bens materiais, esquecendo-se de servir o único Deus que, na verdade, possui riquezas incalculáveis. Sem mencionar o poder sobre a vida e a morte, os pastores estão tão preocupados em ofender os fiéis que não temem a Deus. Bem, isso é de se esperar considerando os tempos atuais. Ela falou que é da igreja dela que estava vazia, né? A igreja que ela vai, ela falou que era tão cheia do Espírito Santo antes, mas agora o Senhor não está lá. Mas o Senhor falou: eu estive lá com vocês, seus filhos, diz o Senhor, o que vocês vivenciaram, eu também vivenciei. Então, quando ela entrou na igreja, o Senhor entrou também com ela na igreja, ele não estava lá antes. Haverá um dia chegando, diz o Senhor. O Senhor continua: este é o ano de mudança, sabendo disso, continue a trabalhar nas coisas que eu tenho colocado em seu coração. Continue a intensificar a sua adoração. Continue na jornada do perdão. Aquieta-se e descanse. Eu estou aqui, Erim, tenha paz, eu nunca te abandonei, diz o Senhor. Ela pediu proteção contra o inimigo, o Senhor fala: eu vou, eu te amo, não se preocupe, tenha coragem. E o sonho que acaba, ela citou Deuteronômio 31, 6 a 8. Por motivo de tempo, mas dê uma lida aí na sua Bíblia, que fala, o Senhor fala, sejam fortes e corajosos, meus queridos, sejam fortes e corajosos, como eu tenho falado aqui já, você está livre, mas o inimigo é muito, muito forte. Eu tenho pedido muito por as coisas que têm me atacado, essa semana, as coisas que eu tenho ouvido, ele tem grande poder de sugestão na nossa cabeça. Fique na paz, no nosso Deus, Pai, pedimos abençoar essa mensagem contra o inimigo, o computador deles, as pessoas se manifestem, e que o manto da invisibilidade vá para todos os corações da terra e todos sabem que o Senhor é um Deus bom, que nos criou e que nos ama. Ajude-nos, Pai, a amar o Senhor cada vez mais, a conhecer o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, abençoe e santifique essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, no amor de nosso Deus, queridos. Tchau, tchau.